Olá, boa tarde. Eu sou Luciene Freitas e estamos dando início a mais um Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico aqui na sua rede 316. E eu quero dar boa tarde a todos que estão aí ligadinhos na rede 316 desde cedo. Muito obrigada por sua companhia e audiência. Nós estamos aqui muito felizes, como sempre. Toda quinta-feira eu digo isso, nós estamos aqui muito felizes. Mas hoje nós estamos falando sobre algo que vocês já tinham pedido. E, mais uma vez, nós trouxemos Sâmia, nossa querida educadora cristã Sâmia Araújo, não é? Ou Sâmia Vanessa, como você queira chamar, que ela já esteve aqui no mês de fevereiro falando sobre essa questão da inclusão, não é, de famílias atípicas, mas agora a gente vai aproveitar que estamos dando início ao mês da família. Você deve estar aí acompanhando toda essa campanha de oração aí, de 31 dias de oração, né? Jesus transforma a minha família. Então, você deve estar ligadinho, acompanhando. E nessa, nós trouxemos a nossa querida Sâmia Vanessa, ou Sâmia Araújo, para falar sobre como fazer o acolhimento de famílias atípicas na igreja. E hoje, gente, pega papel e caneta. Se você for igual a mim, analógico, e gostar de escrever, já estou aqui com o meu caderninho, tá? Para eu poder anotar todas as dicas que a professora Sâmia nos dará, dicas assim preciosíssimas. É para você ouvir o programa de hoje, anotando tudo e colocando em prática. Mas antes de eu dar o meu boa tarde aqui para a Sâmia e ela já poder começar a conversar com a gente, eu quero te lembrar que você, querido ouvinte da Rede 316, pode participar conosco conversando. Oxente, Luciene, conversando pelo programa de rádio, é isso mesmo? 316, meu filho, é outro nível. Aqui você manda suas dúvidas, os seus comentários. E aproveite que a Sâmia está aqui e ela vai poder te responder a todas as perguntas. Vai se preparando, viu, Sâmia? Responder a todas as perguntas dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp, que você já conhece, mas eu vou te mandar de novo, dizer novamente. É 11 930 030316. Vou repetir, 11 930 030316. Mande suas mensagens, tire as suas dúvidas e já comece a colocar em prática ainda esse mês a questão do acolhimento de famílias atípicas, se na sua igreja tiver. Mas se por acaso você estiver acessando pelo site ou pelo aplicativo, lá no site tem o íconezinho do WhatsApp. Você clica lá e manda todas as suas dúvidas. Sâmia, minha amiga querida, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer muito grande estar novamente na Rede 316, falando de um assunto tão impactante e tão relevante para os tempos atuais. Estou à disposição e mandem as suas perguntas. Maravilha, Sâmia. Gente, se você não teve a oportunidade de assistir na segunda-feira o programa, eh, ai, me fugiu agora, como? Batistas em Batistas em Pauta. Pauta. Pois é, Batistas em Pauta. Corre lá no Spotify, dá uma olhadinha que no Batistas em Pauta dessa semana, a Sami esteve aqui falando também sobre essa questão de famílias atípicas, né? Do acolhimento na igreja. Mas agora a gente vai ser mais específico. A aula é aula prática, tá certo? Por isso, vai ser. A gente nem combinou nada, mas Deus é fiel e ele já organizou tudo e já planejou todas as coisas e foi perfeito. E vai ser bom para você, ouvinte, que você vai ter duas aulas, ó, vai fazer um intensivão nessa área. Que bênção. Então, Sâmia, começa falando para a gente, que às vezes as pessoas estão em casa ou estão, né, ouvindo pela Rede 316 e não entendem
o que que significa família atípica? Então, fala para a gente um pouquinho o que que é família atípica. Bem, uma família atípica ou família neurodivergente é uma família onde uma ou mais pessoas da família têm uma condição neurológica ou neurodesenvolvimental que coloca fora do que é considerado típico. Então, ela foge dos padrões considerados típicos, em termos de funcionamento cognitivo, social ou emocional. Isso inclui condições como TEA, que é o transtorno do espectro autista, TDAH, que é transtorno de hiperatividade, não, Atenção transtorno de de atenção. déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de Tourette, síndromes diversas, entre elas também o DI, que é o deficiente intelectual. Então, pessoas que têm filhos com essas diversidades de transtorno, ela é considerada uma família atípica. Pronto. Então, agora você já está aí ouvindo o que Sâmia está falando, e aí você já vai ter uma noção bem maior sobre se realmente o que que é esse termo, que não é um termo comum que a gente costuma usar sempre, né? Não é um termo tão conhecido, mas quando agora você ouvir falando sobre família atípica, não é? Você vai entender exatamente sobre o que quem se enquadra. E aí, de repente, você está ouvindo e diz assim: opa, eu acho que eu me enquadro, que a minha família se enquadra, ou eu conheço uma família que se enquadra nesse perfil. Aí, Sâmia, a pergunta é, então você já falou que uma família atípica, ela não, ela se enquadra em alguns padrões que são considerados, né, neurodivergentes, não é? E com características específicas. E você citou alguns tipos, não é? Aí, já que existem tipos de atípicos diferentes, vou colocar assim. Então, a minha pergunta é: todas as famílias atípicas têm as mesmas necessidades? Necessidades, não é características, né? Então, por exemplo, uma família que tem, é, a criança, vou falar de maneira assim, né? A criança, o adolescente tem algumas necessidades motoras, ela tem necessidades diferentes de alguém que tem, por exemplo, outras características, Uma né? deficiência visual, Por exemplo, né? auditiva. Exatamente. Então, e sobre isso, porque é muito abrangente, né? Uhum. Apesar da Sâmia ser especialista na área de autismo e tudo mais, está estudando na área de psicomotricidade, não é, ser teóloga, educadora cristã e tudo, e ter um vasto conhecimento, né, e experiência, e ela vai também falando aqui sobre isso, sobre a experiência dela na prática, porque a gente vai ouvir aqui tudo muito prático, né? Não é teoria, não, é prática, para você sair daqui com tudo anotado e já chegar, falar com o povo da igreja e no domingo já começar a colocar algumas questões dessas já em prática, né? Então, apesar de Sâmia ter todo esse conhecimento, ela vai colocar aqui para a gente que existem muitas, como vocês já ouviram, né? Muitos atípicos e cada um tem algumas necessidades específicas. Ela não vai falar de todos, ela vai citar alguns poucos, só uma pincelada, né? Porque para conhecer mais sobre isso, você precisaria fazer um curso e tudo mais. E no segundo semestre, a UEC-BB vai estar oferecendo um curso sobre isso para que você possa realmente
chamar o povo da sua igreja para poder conhecer mais a respeito. Mas agora é só para você ter uma ideia, para despertar que é possível realmente promover esse acolhimento. Então, Sâmia, a pergunta é: todas as famílias atípicas têm as mesmas necessidades? É meio óbvio, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Certo? Não. Cada família tem a sua criança ou a sua pessoa neurodivergente. Geralmente, esse termo família atípica, a gente usa apenas para as famílias que têm crianças ou filhos com transtornos cognitivos. Por exemplo, uma mãe que tem uma criança com deficiência visual, total ou parcial, ela não é uma família neurodivergente, nem uma deficiência motora, a não ser que ela seja uma comorbidade de uma condição de neurodivergência. Mas mesmo dentro dessa neurodivergência, todas as demandas são diferentes. Do mesmo jeito que a gente diz, quem conhece um autista, conhece um autista. Se na sua igreja você tem duas crianças autistas, com a mesma idade, com o mesmo nível de suporte, e, digamos, sem nenhuma comorbidade, eles são diferentes e as necessidades deles são diferentes. Até entre as crianças que são gêmeas, se elas forem neurodivergentes, se tiverem o mesmo suporte, elas ainda serão diferentes e as demandas serão totalmente diferentes. Cada indivíduo é único, cada situação familiar, ela é individual e significa que essas famílias, elas vão precisar ser entendidas e conhecidas pela igreja. Então, a gente diz o seguinte, quando a igreja quer se envolver com a inclusão e o acolhimento de famílias atípicas, eu sou muito realista, eu não gosto de adoçar a pílula, não. Eu chego para a igreja, para o pastor e digo, é difícil, requer muito envolvimento, vai ter que ter pessoas apaixonadas pela inclusão, são diversas neurotipicidades, então a igreja vai precisar conhecer cada uma de acordo com quando forem chegando. Por exemplo, chegou um autista, vocês vão ter que ser expert em autismo. Chegou um TDAH, não, isso não é toda a igreja, claro, mas aquela equipe que está trabalhando diretamente com a criança, ela vai ter que, assim, ser bem antenada, porque a gente dorme com uma informação e acorda com outra. E aí eu tenho trabalhado a questão do acolhimento do estacionamento ao altar. Cada equipe da igreja precisa conhecer as informações específicas da sua área. Por exemplo, a pessoa lá do estacionamento, chegou uma família atípica, a igreja já deve ter separado os espaços do estacionamento, as vagas que são daquela família. E aí, nós estamos orientando que os carros, principalmente as igrejas maiores, que os carros sejam adesivados, que os membros do estacionamento ali, da equipe do estacionamento, conheçam as diversas deficiências, o símbolo delas, para que ela saiba onde cada um vai ficar, lá no estacionamento da igreja, e que ele deve ser o mais receptivo possível, que ele se coloque à disposição da família. Quando elas chegarem no estacionamento, pergunte se você precisa de alguma coisa, precisa de ajuda. Às vezes a mãe ela desce do carro cheia de sacolas, às vezes é uma mãe solo, tá? Quando eu digo mãe solo, é diferente de mãe solteira, porque essa mãe solo é uma mãe que foi casada e que o marido abandonou após o laudo. Então ela chega ali com um monte de coisa e aquela pessoa da equipe do estacionamento, simplesmente com o fato de chegar e oferecer ajuda, ainda que ela não precise, ela já vai se sentir especial. Então, ele vai conduzir essa mãe até a igreja, e lá a equipe também da recepção precisa ter as informações necessárias, conhecer os símbolos, conhecer o cordão da inclusão, para que possa conduzir essa família até as salas, no caso da nossa igreja, que já tem o atendimento nas salas da EBD,
Quem vai conduzir esse pessoal é o pessoal da recepção. Então, eles também precisam saber onde funciona cada coisa para que possa conduzir essa família. E todos os demais áreas, som, iluminação, Ministério Infantil, o pessoal do lanche, todos precisam conhecer. E para isso, nós desenvolvemos a ficha do acolhimento, que nada mais é do que uma anamnese, aquela primeira entrevista quando você, paciente, por exemplo, vai no médico. Na igreja, a gente não usa anamnese para não parecer clínica e as mães acharem que a gente vai fazer terapia. O objetivo da inclusão na igreja não é esse. O objetivo é a salvação da criança, porque essa criança precisa conhecer o que é pecado, o que é entregar o coração a Jesus, o que é salvação, o que é céu. Então, o nosso objetivo, enquanto inclusão na igreja, é evangelizar a criança. Então, nessa ficha, nós vamos ter todas as informações necessárias para conhecer essa criança e saber lidar com ela. Então, as demandas são muito bom. diferentes, e nessa ficha vão estar as demandas de cada criança. Desde a criança antes do parto, antes da gestação da mãe, até os dias atuais. São informações imprescindíveis para que a gente possa lidar com essa família. Uau, muita coisa, né? Agora, tem mensagem chegando aqui, e deixa eu falar, teve uma pessoa que mandou aqui, eh, Marisa, aqui de ela está dizendo, Marisa Daniele, de Teresina, Piauí. Ela está perguntando como é que compartilha o programa. Marisa, ótima sua pergunta. Deixa eu lhe dizer. Se você estiver usando o aplicativo no celular, tem um íconezinho que você pode compartilhar. Mas se você estiver pelo computador ou pelo site, lá você também tem como copiar, não é? E você consegue compartilhar, mandar para outras pessoas. Mas você não está com nada disso, você pode colocar lá Rede 316 ou 360, né? Rede316.com.br. Pronto. A partir disso, você já consegue compartilhar o link, aí a pessoa clicando no link, aí tem lá escrito, ouça agora, né? Acho que é alguma coisa assim, e aí você consegue ouvir. Eu sempre olho pelo meu aplicativo aqui no celular, né? Mas se você quiser compartilhar assim, é possível também, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar para ver se eu respondi. Marisa de Teresina, Marisa Daniele, respondi sua pergunta. Mande aí a mensagem dizendo se você conseguiu compartilhar com outras pessoas o link para que mais pessoas consigam ouvir. E nós também eh, estamos recebendo mensagens do pessoal que tá, porque hoje é dia de oração no na Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil, e nós estamos 24 horas, né, no dia de hoje, orando por muitas questões que envolvem a educação cristã no Brasil. Então, estamos recebendo mensagens também de educadores que estão participando. Sirlene, nossa querida amiga, ela está dizendo que está celebrando aqui a nossa conversa maravilhosa, bem relevante, e está mandando um abraço. Sirlene, aí do Rio de Janeiro, minha amiga, Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui conosco. Jana Gomes, muito obrigada também por estar aqui conosco. Deus te abençoe, querida. Ela é da Igreja Memorial de Açailândia, no Maranhão. Obrigada por sua presença aqui conosco. Maria Marcela Moreno está dizendo um olá, então que bom que você também está mandando mensagem. Nena, minha amiga querida lá de Santa Brígida, muito obrigada. Deus te abençoe, querida. Aí, ó, Marisa Daniele diz que conseguiu, como é, respondeu, estou ouvindo no aplicativo do celular, mas ainda não conseguiu, mas divulguei.
pedindo para baixar o aplicativo aqui nos grupos dos professores de EBD. Obrigada, Marisa. Obrigada, querida. É isso mesmo. Olha, todo mundo aí, todo mundo da EBD tem que ter realmente nosso aplicativo, que é para poder ficar antenado, não perder. Tem muita informação, muito conteúdo bom, não dá para perder, não. Tá certo? Valeu, muito obrigada por sua participação, viu? E pela colaboração. A nossa querida chefinha Elana Ramiro. Elana, te amo, Deus te abençoe, minha amiga querida. Lá da PIB Penha de São Paulo, capital, mandou uma mensagem. Este programa está maravilhoso, cheio de conteúdo. O assunto é muito importante e urgente. Parabéns para a OEC-BB. Entrou uma mensagem aqui agora e não consegui ler. Peraí. Parabéns para. Tá só entrando mensagem, o povo mandando mensagem. Para a UEC-BB por trazer um conteúdo de alto nível para nós. Educação cristã para o alto, elevando o nível do ensino bíblico aqui na sua rede 316. É isso mesmo. Parabéns à OEC-BB por estar trazendo tanto conteúdo aí, por ter educadores cristãos tão comprometidos. Pastor Genivaldo Félix, que esteve aqui outro dia conosco, também participando. Boa tarde, meu querido pastor e educador cristão. Deus abençoe. Tem mais gente chegando, mandando mensagem, mas Sâmia, a gente vai continuar a nossa conversa, né? E aí, você Vamos. já antecipou aqui algumas perguntas, mas ainda assim, eu quero. O povo está mandando mensagem. Mande sua mensagem, mande, tire suas dúvidas, aproveite que Sâmia está aqui. E aqui, ó, a Márcia Regina está mandando uma mensagem dizendo o seguinte: que ela tem. Márcia Regina, você é de onde? É, Márcia Regina Teixeira de Lima, da Assembleia Goiânia, em Goianira, Goiás. Assembleia Goianira, Goiás. Ela está dizendo que tem 4 filhos autistas. 4 filhos, de idades diferentes, né? Assim, qual é a idade deles? Fala para a gente, Márcia Regina. E manda mensagem aí dizendo como é que está sendo a sua experiência na igreja, né? Compartilhe com a gente, porque Sâmia também vai falar da experiência dela. E a pergunta que eu quero fazer para a Sâmia, que já pode ajudar aí a Márcia Regina, né? Você já começou a falar um pouquinho, Sâmia, mas como é que a igreja pode acolher a família atípica, não é? Então, você já falou um pouquinho que desde o estacionamento, olha, gente, desde o estacionamento, no ajudar a carregar a sacola, no olhar é, empático, no olhar de amor, no tratamento carinhoso, porque nós da igreja somos a demonstração física, visual, presente da ação de Deus nas nossas vidas. Nós somos a Bíblia que eles leem, não é assim que o apóstolo Paulo fala? Então, desde o estacionamento, não é só na sala, lá com os adolescentes, com as crianças, ou com os autistas adultos, porque também existem pessoas neurodivergentes adultas que estão na igreja e que a família também, a igreja também precisa acolher jovens. Então, como é que a igreja pode eh, acolher essa família atípica? Fale um pouquinho mais sobre isso, que você já começou, né? Eu continuei aqui. Fale um pouquinho mais. Dê dicas aí. Eu só quero Principalmente para dizer, essa que tem 4 filhos, né, autistas. eu quero dizer que essa é nossa. Opa! Dona Márcia Regina, nós damos assistência para ela. Ontem à tarde nós estávamos lá em Goianira, na casa dela, nós fomos levar uma jornalista da nossa igreja, nós estamos tentando dar assistência através de um programa de TV. A nossa MCM já adota essa família, eles vão estar conosco na próxima terça-feira, participando do momento de inclusão da MCM da PIB de Goiânia, e nós podemos assistir enquanto igreja de muitas formas. Mas a primeira coisa que a igreja precisa fazer é faça uma pesquisa na igreja,
para descobrir quais são as famílias neurodivergentes. Depois dessa pesquisa, vocês vão juntar essas pessoas no mesmo ambiente, juntamente com a liderança da igreja, para ouvir essas famílias, quais são as demandas delas. Quando vocês souberem quais são essas demandas, vocês vão anotá-las e, a partir daí, começar a trabalhar. Vão escolher pessoas que tenham o chamado, não é assoviada, não é um psiu, é um chamado. Essas pessoas, elas vão sentar, se debruçar em cima dessas demandas e ver quais são as necessidades mais urgentes. A partir daí, a igreja vai passar pelo processo da educação e conscientização. Você vai estudar aquelas demandas, vai ver quais são as necessidades e vai apresentar agora para a igreja, porque a inclusão não se faz com o pastor, a inclusão não se faz com a equipe, a inclusão não se faz com o ministério, a inclusão se faz com a igreja. Toda a igreja tem que abraçar, porque não adianta todo o nosso esforço, todas as nossas energias gastas para dar acolhimento a uma família, se um membro da igreja olhar com a cara torcida. Já perdemos a família, entendeu? Então, a primeira necessidade da igreja é a educação e conscientização, através de eventos, de palestras, de mensagens. Se pastores ainda não estão pregando sobre inclusão e a gente escuta na igreja dizer que a Bíblia não fala sobre inclusão, você precisa, então, entrar no nosso blog da EQBB e ver lá todos os artigos que nós já temos escrito sobre inclusão. Inclusive, eu tenho agora até histórias contadas sobre a inclusão. E depois dessa conscientização da igreja, nós vamos ver quais são as necessidades de acessibilidade física e sensorial. Essa família, lá na conversa que nós tivemos com ela, nós ficamos sabendo quais são essas necessidades. Depois você precisa desenvolver na igreja as capacitações necessárias para que a equipe do Ministério Infantil possa dar esse suporte para as crianças, jovens e adultos. Na igreja que nós temos todas as faixas etárias. Nós temos jovens de 40 anos, que são atípicos, nós temos adolescentes, nós temos jovens que passaram no vestibular e estão na faculdade católica, fazendo 3 grupos de estudo bíblico dentro da faculdade católica. Nós temos adolescentes de 15 anos que foram batizados agora no final do ano, e temos crianças de várias faixas etárias. Então, essa inclusão na igreja é importante, eles precisam estar envolvidos na IBD, no culto infantil, em grupos de estudos. Quanto mais a igreja se envolver com essas pessoas, mais elas vão conhecer e mais elas vão poder saber acolhê-las. Essas pessoas precisam de uma comunicação clara e direta. Então, a igreja precisa saber que eles são literais. Então, se você disser, nossa, hoje está chovendo canivete, eles não vão sair da igreja, porque eles acham que vai chover canivete. Então, a gente precisa saber como se comunicar com essas pessoas. Algumas não são oralizadas, então elas vão precisar das PECs, que são os cartões de comunicação alternativa e aumentativa. Nós vamos precisar oferecer apoio prático para essas famílias. E uma das coisas necessárias é o apoio, um grupo de apoio da igreja, onde os diversos profissionais da área da saúde e educação também vão estar dando assistência a essa família. Aqui na igreja nós já temos o encontro de pais atípicos, onde os nossos profissionais dão assistência a essas famílias. Dia 18 vai ser o nosso próximo encontro. Ele acontece de 2 em 2 meses e ele antecede agora o nosso próximo simpósio, que vai ser no mês de junho, dias 22, 23 e 24 de junho, para todo o Brasil e até exterior. Se você tem vontade de participar e quer se envolver com a inclusão de neurodivergentes na igreja, participe do nosso simpósio. Estabeleça parcerias profissionais. Por exemplo, nós já estamos indo atrás de escolas que estão atendendo melhor
as crianças para a gente oferecer essas informações para a família, de salões de beleza que atende crianças neurodivergentes. Nós vamos ter aqui durante o simpósio os cartõezinhos dessas pessoas e vamos tentar aí fazer parcerias, de repente, para um desconto em clínicas, o preço das terapias e esses descontos. No próprio seminário, o pastor Genivaldo aí, o nosso reitor, está assistindo conosco, nós temos um espaço terapêutico onde as nossas profissionais atendem crianças com preços diferenciados, mais acessíveis, e também as avaliações do neurodivergente. Nós temos uma pedagoga, uma psicopedagoga que também dá um desconto bem legal para essas famílias. Então, é muito importante essas parcerias também com a comunidade. E a igreja, ela precisa cair nas graças do povo. E através dessas parcerias com a comunidade, ela pode, então, receber essas pessoas para que sejam evangelizadas, que aceitem Jesus e seja mais uma que vai povoar o céu. Amém. Precisamos. Na Bíblia tem tantas histórias, não é, gente? Que absurdo. Muitas. Mas tem coisas boas para contar para vocês. Coisas maravilhosas. Deixa eu falar aqui só um momento. É, Pastor Genivaldo, que é lá de Goiânia, ele é reitor do seminário lá de Goiânia, ele esteve com a gente há uns 15 dias atrás, né, pastor, falando sobre escola bíblica, né? E bênção pura. Mas tem perguntas chegando! Tem perguntas chegando, e enquanto essas perguntas estão sendo digitadas, estão chegando, gente, que bênção! Quero agradecer a Deus e a vocês pela presença de vocês aqui conosco. Olha, nós temos gente que está nos ouvindo na Bélgica, no Canadá, pessoas que estão conosco em Irecê, aqui na Bahia. Gente, Irecê é bom, viu? Terra do feijão, coisa boa. No Rio de Janeiro, em Vitorino Freire, no Maranhão, em Amarante, no Piauí, Campinas, São Paulo, Cruz das Almas. Gente, olha, Cruz das Almas é um lugar lindo e tem pessoas maravilhosas, tem educadoras cristãs incrível, inclusive uma delas é Isaelce, que pense numa mulher, mas não tem só ela não, tem Sueli, que é perfeita. Grandes educadoras cristãs lá em Cruz das Almas, São José de Uba, Rio de Janeiro capital. Nós temos também pessoas nos ouvindo em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Alagoinhas, Bahia, São Paulo, Valença, aqui na Bahia. Valença é bom também, viu? Vila Velha, tem gente. Gente, eu amo a cidade de Vila Velha. Então, a todos os capixabas de Vila Velha, muito obrigada por sua presença aqui conosco. São Luís do Maranhão, temos pessoas lá de Carapicuíba, São Paulo, Recife, Belém, Campinas, São João de Meriti, Pacaju e Ceará, Goiânia, pessoas que estão também nos ouvindo lá de Fortaleza. Em São José dos Pinhais, Paraná, lá do Pará, de Salvador, minha terra maravilhosa, Brumado, aqui pertinho, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, de Maceió, Brasília, Macapá, Guarapari, que é Espírito Santo, né? Timbaúba, Pernambuco, Itatim, já estive fazendo promoção missionária em Itatim, aqui na Bahia. Teresina, Piauí, muito obrigada pela presença de vocês. Catu, cidade que eu amo. Gandu, a nossa cidade de Poli, querida. Itajaí, Santa Catarina. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom estar aqui com vocês aí ligadinhos. E Sâmia, tem perguntas chegando. Tem perguntas chegando. É, e eu vou falar um pouquinho, e tem também gente
que está aqui conosco mandando mensagem. Deixa eu ler as mensagens aqui, né? Olha, nossa amada querida Van Gomes, aí de Vila Velha, que está aqui presente, minha amiga querida. Muito bom ter a sua presença aqui, Van Gomes, que fala também, não é? A respeito, né? Ela estava falando essa semana passada, eu estava assistindo sobre essa questão também do acolhimento de famílias atípicas, não é? No Virtuosas Modo On, na segunda-feira, aí 10 horas da manhã, não perca. E ela está fazendo uma pergunta para você, Sâmia. Qual a melhor forma de incluir, atendendo na dificuldade do PCD ou na habilidade do PCD? Bem, as duas vertentes são muito importantes. Você precisa conhecer quais são as dificuldades, mas a gente não pode focar nas dificuldades. Conhecer as dificuldades é importante para que a gente possa dar um atendimento mais efetivo. Mas nós precisamos olhar para essa criança além da deficiência que ela tem, além do transtorno que ela tem. Então, quando você olha para a criança focando nas habilidades dela, ela vai ter um retorno mais efetivo. Porque se você chega na criança tentando abordar uma coisa, já com aquela sensação negativa de que ela não vai conseguir, ela nem vai tentar. Ela diz assim: se ele não acredita que eu posso fazer, eu nem vou tentar. Então, sempre a gente foca naquilo que ele sabe. E, de preferência, quando você já sabe o hiperfoco, é exatamente por esse hiperfoco que você inicia toda e qualquer aproximação com a criança, a gente parte do hiperfoco dela, porque vai ser algo bem interessante e que ele vai te dar uma atenção mais assertiva. Então, as duas coisas são importantes, mas para abordar a criança e conseguir esse olhar social da criança, a atenção dela, a gente foca naquilo que ele sabe e naquilo que ele sabe bem, que é o hiperfoco. Ó, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho uma quase inveja do hiperfoco, porque assim, eu sei que tudo, né, tem dos dois lados, mas eu acho que é uma super, hiper, mega habilidade, porque ele consegue saber, assim, ele se fecha ali e ele começa a estudar a fundo aquilo. Eu digo, gente, eu queria, não precisava ser um hiperfoco, eu só queria ter mais foco para conseguir, não é, ampliar um pouco mais o conhecimento em determinadas áreas, né? Mas É, é super, hiper, mega habilidade, são é. superpoderes. Ô, Diga. Luciene, falando em superpoderes, nós temos aqui as idades dos meninos da dona Márcia Regina. João Sim, Vitor tem 14, a Maria Vitória tem 12, o José Miguel tem 10 e a Ana Júlia tem 8. E uma de desses cadinha. três nós já sabemos o hiperfoco. O João Miguel, o Perfeito. João Vitor e a Maria Vitória, eles são desenhistas quase que profissionais. Eles pintam Uau! telas divinamente bem, e nós estamos agora conseguindo uma sala de arte-terapia para Maravilha. auxiliá-los a aprender as técnicas de pintura, né? Eles são assistidos por uma senhora que é mãe de uma médica deles, que dá assim a assistência aí para as telas, para as tintas, os pincéis, e Que eles fazem bênção. quadros belíssimos. Eu não sei se tem como você compartilhar algumas telas, porque Não, ontem eu tirei agora aqui não. Quando a gente várias. conseguir ficar ao vivo no YouTube, Ó, ô, aí ninguém benção. me segura, aí a gente vai compartilhar tudo. Gente, eu estou recebendo fotos aqui e infelizmente eu não posso compartilhar, né? Pois Mas é, quando nós ficarmos ao vivo no YouTube, aí vocês vão ver tudo que coisa eu vejo boa. aqui. Vai ser bênção. Certo. E o João Vitor. Ai, meu Deus, eu troco o nome dos meninos. É João Vitor, e o José Miguel, que tem 10 anos,
ele tem uma história extraordinária. Até os 7 anos de idade, ele não falou. Os médicos geralmente dizem, mãe, se não falar até tal idade, não vai falar. Mas Deus é Deus. E a mãe dele não desistiu. Ela, com muito sacrifício, adquiriu uma televisão e ele ficava o dia todo na internet ouvindo músicas no YouTube. Ele não queria jogo, ele queria música. E ele ouvia música. Uau. E aos 7 anos, ele não chamou papai, mamãe, ele não silabou, ele simplesmente abriu a boca e começou a cantar a música de Jó, aquela música da Midian. Inclusive, Midian esteve na igreja dele e ele tem uma foto com Midian. E esse menino, a partir de então, ele canta extraordinariamente bem. Também nós estamos conseguindo uma pessoa que é especialista em canto, e ele vai ser capacitado aí para ter o controle de altura de voz, como o timbre Bênção. dele específico e tal. Nós estamos vendo também essa possibilidade. Então, o hiperfoco é algo extraordinário, porque realmente a criança ela aprende sozinha praticamente. Depois nós entramos com a técnica para que ela também tenha esse conhecimento, mas ela praticamente aprende só. É verdade. Ui. Olha, tem gente mandando mensagem aqui, e aí, deixa eu falar, porque senão o povo vai ficar, né? Olha, tem aqui a missionária Alessandra Lasman, ou Lesman, desculpa aí se eu falei errado, viu? Mas missionária Alessandra, ela está aqui, mandou uma foto lindíssima, que ela está aqui vestida com um colete de motociclista, e ela disse o seguinte, que hoje é dia da mulher motociclista, então parabéns para mim, ela, e para todas as mulheres corajosas que pilotam por diversão ou por trabalho, ou como eu, pelo menos os dois, né? Então, parabéns, missionária Alessandra, que aí está comemorando junto com a gente aqui da Rede 316 do Educação Cristã para o Alto, o dia da motociclista. Que Deus te abençoe. Tem aqui o pastor Washington Neves, que ele é da Igreja Batista Amador Bueno, e ele disse, sabe o quê? Algo que eu fiquei assim. Ele disse: amo esse programa, ô pastor, que maravilha! E ele disse que ele é de Itapevi, São Paulo. Deus te abençoe, pastor Washington. Muito obrigada aí por sua presença aqui com a gente, por seu comentário. Pastor Davi Galúcio, abraços a todos. Ele é da Igreja Batista Equatorial em Belém do Pará. Um abraço, Pastor Davi, que Deus abençoe aí seu ministério. E e o Pará é tão gigante, né? Eu tenho alguns amigos que moram aí no Pará, mas é realmente gigantesco. Que Deus abençoe esse estado maravilhoso. Roberto Saraiva, da PIB de Friburgo, cidade ocidental de Goiás. Ele está dizendo o seguinte: Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa rádio é uma bênção. É verdade, Roberto. A Rede 316 é uma bênção. Muito obrigada por sua presença e por também nos abençoar com seu comentário. Deus abençoe. Elvira Thompson, de Guarapari, não é? Ela está aqui com a gente, mandou um alô, então, muito obrigada por sua presença também, Elvira. Deus te abençoe. E tá assim, Rosana Chirata, da Igreja Batista em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Ela está pedindo oração por Rosana, né? Família do Senhor Jesus, que está escrito, né? Está pedindo oração por Rosana e minha família, né? Maurício, Letícia e Djavan Chirata. Então, nós vamos orar também por vocês e desejamos que Deus resolva aí a questão que vocês precisam, se for na questão de saúde, se for alguma questão jurídica, que Deus esteja realmente atendendo vocês aí nessas necessidades.
Raniele Foro. Ela é membro da Igreja Batista Equatorial, mãe de uma criança autista de 12 anos. Ela é da cidade de Belém do Pará. Que bom que você está aqui com a gente, Raniele. Então, agora você está ouvindo algumas dicas, não é? Que Sâmia está dando, a professora Sâmia está aqui dando, e isso você pode levar lá para a sua igreja e, de repente, você já começa a trabalhar. Mas eu quero, Sâmia, que você nos ajude com uma dica, assim, preciosíssima. Como é que a gente monta, não é? Ela está aqui dizendo muito obrigada pelas orientações e dicas. Que bom, Raniele, que está assim servindo para você. Mas a gente tem mais uma dicasinha antes da. Dicasinha não, dicazona, né? Uma dica enorme, maravilhosa. Porque o nosso programa já está chegando ao final, mas a gente não termina de ensinar. E eu queria que você, por favor, Sâmia, dissesse para a gente como é que a gente forma uma equipe que promove o acolhimento na igreja. Você já deu várias dicas. Primeiro é observando quem não é assoviado, né? Mas quem é chamado por Deus, né? Quem recebeu essa vocação, esse chamado de Deus para trabalhar nessa área tão maravilhosa e especial, não é? Que é ser a Bíblia que essas famílias lerão, né? Ser na prática, né? Uma outra coisa é demonstrar o amor e o carinho através do olhar, das atitudes, do tom de voz, não é? Do sorriso, em todo tempo demonstrar esse amor. Isso aí também você já deixou bem claro. Agora, como a gente monta essa equipe de acolhedores da igreja, não é? Além dessa aí, já disse aí, ponto 1 e 2. E a partir de agora você continua, o 3 e o 4 aí, continuando do que você já falou. Certo. Bem, para montar essa equipe, precisamos encontrar pessoas interessadas e que realmente tenham sido chamadas por Deus para fazer esse trabalho. Quando você identificar essas pessoas, vocês, enquanto igreja, vão precisar capacitá-las. Porque elas, às vezes, elas têm um interesse, elas conhecem uma ou outra coisa, mas elas vão precisar conhecer as demandas das famílias da igreja. E aí elas vão se capacitar de acordo com essas demandas. Vocês vão realizar uma reunião informativa. Vamos dizer, ó, aqui na igreja, nós vamos agora ser uma igreja com ações acolhedoras e nós precisamos trabalhar nesse ponto. E os próprios pais, no encontro que foi feito, já vão dar um direcionamento, porque eles vão dizer, olha, meu filho precisa disso, precisa daquilo, então, em cima dessas informações, é que nós vamos desenvolver as ações da igreja. Os pais, eles são, assim, uma preciosidade, e são eles que vão nos dar esse direcionamento em como lidar com essas crianças. Porque eles sabem quando a criança tem uma birra, o que fazer para descobrir se é uma birra ou se é uma crise. O que acalma a criança, o que deixa a criança triste, o que deixa a criança feliz. Então, os pais, eles são imprescindíveis nesse processo. Tem que haver essa aproximação muito, muito de perto com esses pais. Com essas informações, a gente vai desenvolver visão e meta. E um projeto. Aqui na igreja nós temos uma especialista em projeto, porque até então nós estávamos funcionando assim, de acordo com as demandas a gente ia fazendo. Agora nós estamos sentando para escrever um projeto dentro de tudo aquilo que a gente já desenvolve na igreja, né? Porque aqui na igreja nós temos 3 grandes áreas. As deficiências, elas são 4 grandes áreas, que é motora, a física, a cognitiva, a auditiva e a visual. Essa física e motora, a gente agrega numa só, né? Porque é a questão da pessoa ser cadeirante ou ter alguma outra dificuldade motora. E
Para o atendimento na igreja, a gente ainda juntou essas duas. A motora, ela está junto com a auditiva. E também aqueles que estão já perdendo a visão, no caso do surdo cego. Então, nesse caso, essas áreas nós chamamos de mobile. Nós temos a área mobile, nós temos a área áticos, que a gente atende todas as neurodivergências, e nós temos o Dynamis, que atende mais especificamente o surdo ou o cego surdo. E para isso, nós estamos escrevendo esse nosso projeto, porque a intenção é, posteriormente, também se tornar uma ONG, né? Então, esse projeto precisa estar escrito. A partir de 2 anos já de ONG, a gente consegue aí também recursos públicos para desenvolver esses projetos. Então, a partir dessa visão e as metas que a gente precisa alcançar, nós vamos trabalhar e buscar profissionais para nos assessorar também nessa área. Essa rede de apoio, ela é tanto para a família atípica, quanto para o desenvolvimento das metas de acolhimento da igreja. Identificar as habilidades e os recursos que nós temos enquanto igreja. Na própria igreja, você vai descobrir ali pedagogos, psicopedagogos, nutricionista, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, que mais que precisa ir para atender essas crianças? Então, pessoas com profissionais liberais, porque a gente vai também auxiliar essa família para que ela possa ter um trabalho que ela não possa sair de casa, então que ela desenvolva uma atividade remota. Então, na igreja, temos pessoas que já trabalham nessas atividades, então elas também vão dar assistência para essas famílias. E estabelecer também papéis e responsabilidades de cada membro na equipe. Quem é que vai ficar na área de acessibilidade? Nós vamos ter alguém que vai ficar específico para estar andando nas salas onde tem essas pessoas e ver quais são as necessidades que aquela sala precisa. Então, cada equipe ela vai trabalhar dentro do seu foco. Na área da alimentação, nós vamos ter pessoas ali que conheçam se a criança ela tem uma seletividade alimentar, se ela tem uma alergia, o que ela pode, o que ela não pode. Então, é importante também ter pessoas em cada uma dessas áreas. E dentro do Ministério Infantil, porque nós precisamos colocar os agentes de mediação em cada sala para acompanhar essas crianças. Então, vocês viram aí que é um leque muito grande de áreas para serem trabalhadas, e dentro disso, nós precisamos fazer muitas capacitações, né? Trimestrais aí, sentar com essa equipe, ver onde, fazer avaliações constantes para ver onde estamos acertando, onde estamos errando, o que precisa melhorar, e oferecer, então, essas capacitações para os próprios membros da igreja. Isso é importante, isso é realmente importante. Agora, última pergunta. Você já começou a falar, né? Onde que a gente pode encontrar material para a igreja ou as pessoas que, que pessoas mesmo, né, que queiram conhecer mais a respeito dessa questão do acolhimento com pessoas com necessidades especiais, não é? Onde que a gente pode encontrar informações, mais conteúdo sobre Ora, no isso? momento atual, nós já temos mais livros escritos nessa área, mas temos também alguns sites que podem ser acessados. Inclusive, eu tenho um curso no site do Instituto Alvo, Inclusão de Autistas. Sua igreja sabe o que fazer? Então, podem buscar também nas minhas redes sociais. No Instagram é Sâmia Vanessa Soares, no YouTube é Sâmia Araújo, e no Instituto Repita Alvo aí, você para pode poder. buscar. Repita aí para poder o povo anotar. Fala aí de novo. Meu Instagram é @Sâmia Vanessa Soares. No YouTube, Sâmia Araújo, mas lá tem umas 300 Sâmia Araújo. Esse nome lindo, ele agora está, assim, muito popular. Eu gostava mais quando ele era mais restrito. Quando eu fui fazer vestibular, só tinha umas 3. Agora tem 300, né? Mas eu, no meu perfil, tem uma foto de autismo,
no meu perfil. Então, fica mais fácil para ser encontrado. E quando você também acessa o YouTube, você encontra lá Instituto Alvo, você vai ver todas as lives que eu já tenho feita e o nosso curso Autismo. Sua igreja sabe o que fazer? Também nós temos a própria CBB, que já tem aí algumas lives também feitas no Instagram da OECBB, no site da OECBB, vários artigos também nessa área, um curso de Ministério Infantil que vai ser ministrado, aliás, começou esse mês, agora de maio, que nós temos ali 4 aulas de Ministério Infantil voltado para a inclusão de crianças autistas na igreja. Então, você pode também buscar aí através do CIEM e encontrar esse curso de Ministério Infantil que já está trabalhando com essa temática. Maravilha, E diga. nesse curso também tem a última aula vai ser de adaptação de materiais. Nós temos ali várias dicas de adaptação de materiais para você evangelizar a criança autista, a criança neurodivergente. Lembrando que você não adapta currículo, você não adapta lição, você adapta as atividades. Porque para a criança, você já usa recursos visuais, porque como elas são literais, você, então, já adapta aí, de certa forma, os recursos que você vai ministrar a sua lição. E as atividades é que precisam ser específicas, porque, de acordo com a ficha de acolhimento da criança, você vai desenvolver o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. E nesse plano de ensino, você vai saber se a criança é oralizada ou não, se ela escreve ou não, se já é alfabetizada, e de acordo com essas informações, você vai desenvolver as atividades para a criança. E lá nós temos 13 dicas de atividades, como desenvolver esse material para a criança. Maravilha, coisa boa. Gente, eu falei que seria algo muito prático, que seria assim para você anotar, e eu fiz várias anotações aqui, para você anotar e já começar a colocar em prática na igreja domingo. Então, pegou seu caderninho, anotou tudo, ótimo. Então, agora já vamos partir para a prática. Né? E a gente, de vez em quando, vai estar voltando esse assunto aqui, né, no Educação Cristã para o Alto, porque é algo que é real, está ao nosso lado e a gente não pode ficar de braços cruzados, a gente tem que realmente se envolver, demonstrar o amor de Cristo na prática. E então, por tudo isso, não é? Mais uma vez, que bom que você está aqui, Sâmia, não é a segunda vez. Em fevereiro, quando você veio, eu já disse que você voltaria agora em maio. Então, aí, promessa feita, promessa cumprida. E Sâmia vai voltar também outras vezes, né? Para continuar falando sobre esse assunto tão relevante e atual. Mas eu quero já, né, já que a gente está encerrando, agradecer realmente a sua presença, ouvinte aqui da Rede 316, ouvinte do Educação Cristã para o Alto. Muito obrigada por sua parceria. Lembrando que segunda-feira, às 21 horas, lá no Instagram da UECBB, Educadores Batistas, @Educadores Batistas, você vai encontrar uma live extraordinária, que também é uma aula que é importante participar. E toda quinta-feira, aqui na Rede 316, você tem encontro marcado comigo, não é? Aqui. Sâmia, considerações finais aí para a gente encerrar nosso programa. Eu quero só enfatizar a importância de fazer inclusão, porque a igreja, ela nasceu sobre a égide do amor. E só amando você consegue incluir, você consegue aceitar as diferenças, você consegue conviver com a diferença e entender que através dessas diferenças, que são riquíssimas, a gente aprende. Hoje eu estava conversando com uma mãe e falando sobre esse aprendizado. E fazendo um curso da Junta Mundial de Missões Infantis, conversei hoje também com a nossa professora, Rosana Marazzo,
e ela falando exatamente sobre as crianças. Eu digo, a gente pensa que ensina a criança a louvar, a adorar, mas isso é lei do engano, porque o próprio Jesus vai dizer que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. E nesse intervalo eu recebi a oração de uma criança neurodivergente e publiquei lá no nosso grupo da Junta de Missões Mundiais Infantis a criança orando por mim. Então, às vezes, a gente fica naquela de ensinar a criança através de meras repetições. A tia fala e você repete. Não, deixa a criança falar, deixa ela se expressar. Jesus falou que é delas o reino dos céus, que elas são puras, e na pureza da criança, ela sabe se expressar com Deus. E a criança orou assim, belíssimo, e as irmãs puderam ouvir essa oração. Então, é importante conviver, é importante aprender com o diferente. E eu gostaria, assim, que todas as igrejas fossem despertadas para a inclusão. Mas esse despertamento só vem através da informação, porque a informação é tudo. Ela transforma. Não é dizer que a educação transforma a pessoa. Não, não é a educação. É Jesus Cristo que transforma, mas essa transformação só vem pelo ouvir, e o ouvir essas informações. Então, que Deus possa abençoar os educadores, as nossas igrejas, e parabéns para você, igreja, que já está fazendo inclusão e acolhimento de famílias atípicas. Amém. Que coisa boa. É, que coisa boa, que bênção, né? Então, que mais e mais igrejas realmente se envolvam com essa questão da inclusão. E, gente, agora aqui no apagar das luzes, nós recebemos uma mensagem de Diana Minho. Sabe aquela pessoa, Sâmia, que você quer ser quando crescer? Pronto, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Tem algumas pessoas assim, né? Diana Minho é uma assim. Ela está aqui assistindo e ela disse o seguinte: ela é da Igreja Batista Metropolitana, da IBAN, em Salvador, Igreja do Meu Coração, e ela está dizendo que o contexto é bastante relevante, não é, do programa de hoje, e está nos dando parabéns. Diana, querida, Deus te abençoe, muito obrigada pelo seu carinho, por sua participação aqui conosco. Ô, Diana foi Luciene, minha diretora no IBER, sabe? No eu, IBER, né, CIEM. eu não quero, Diga. eu não quero ser igual a ela quando crescer, não. Quando for mais crescer, eu quero ser igual a ela hoje. Aí eu também. Eu imito muito ela em muitos aspectos. Confessei, pronto, falei. Inspiração, falei. Pois é, bênção, bênção, bênção. Obrigada, Diana. Obrigada, ouvinte da Rede 316, por sua presença conosco aqui. Obrigada, Sâmia, por estar aqui mais uma vez falando sobre algo tão relevante que é a questão do acolhimento, não é? Muito obrigada a todos, que Deus abençoe vocês e até quinta-feira, às 17 horas, no Educação Cristã para o Alto. Até lá. Tchau. Até, Deus abençoe. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.